Bom dia, galera. O nosso grupo vai estar falando sobre os cilindros. Vem com a gente. Bom, hoje iremos falar sobre cilindro. E primeiramente, o que é cilindro? O cilindro é um sólido geométrico em que todos os segmentos de reta são paralelos. Partem de um círculo em um plano qualquer e vão até outro plano, paralelo ao primeiro. E temos o exemplo DOT, que é o que a gente usa no dia a dia. Bom, aqui temos o cilindro e o nome de cada região, em que aqui temos as bases, a altura, a geratriz, o eixo, que é o centro, e o raio da base, em que é denominado a distância entre a borda até o centro do cilindro. Bom, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre os elementos de um cilindro e sobre o cilindro circular reto e cilindro circular oblíquo. Vem comigo. Bom, o cilindro ele é composto por duas bases na forma circular interlaçadas por um raio. Também possui a geratriz, que é a medida lateral do cilindro, que com a base ela forma um ângulo de 90 graus e também tem a altura do cilindro. Bom, o cilindro circular reto é todo o cilindro cujas diretrizes são perpendiculares às bases. Bom, um cilindro circular reto, a geratriz forma com a base um ângulo de 90 graus e possui a mesma medida que na altura. Já no cilindro circular oblíquo, as medidas da altura e das geratrizes são diferentes. Um cilindro circular que não é reto é chamado de cilindro circular oblíquo. E aí, galera, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a área da base e a área lateral de um cilindro. Logo depois eu vou falar também sobre a área total, que é a união dessas duas áreas. Primeiro eu vou começar falando para vocês sobre a área da base. O que é a área da base, gente? Isso aqui é um cilindro, como podemos observar aqui no pote de Totti. Ele possui duas bases, a base de cima, a base de baixo, aqui no caso. Beleza, a gente sabe que a área de um círculo, de uma circunferência, é πr ao quadrado. Você tem duas vezes πr ao quadrado. A área da base é muito simples, tranquilo. A área lateral, ela é a área formada pela união de todas as geratrizes de um cilindro. Ou seja, ela é dada pela planificação de um cilindro. Planificação vem de plano, ou seja, desfazendo esse cilindro imaginariamente. Ele virou um plano, correto? É um retângulo. E esse retângulo de altura H, desconhecida, e a base dele seria 2πr, que vai ser o raio dessas bases. Que a altura lateral ela leva em conta o raio dessas bases. Beleza, galera? Então vamos lá. Isso que eu falei, qual vai ser a fórmula? 2πr vezes h, que é a altura. A área total. Já a área total vai ser a união. AT, área total, uma simples equação, é igual a AB, área da base. Então, galera, vamos fazer um exemplo. Uma indústria deseja fabricar um barril de óleo com formato cilíndrico, cujo raio da base deve apresentar 40 centímetros de comprimento e sua altura será de 1,2 metros. Para a fabricação desse barril, a indústria utilizará chapas metálicas. Quantos metros quadrados de chapas serão necessários para fabricar um barril? Ele mandou a gente usar a medida normal de π, que é 3,14. E falou que a altura é 1,2 metros. Você pode observar que aqui a gente tem duas medidas diferentes, centímetros e metros. Temos que passar aqui para metros. 40 centímetros passando para metros, fica 0,4 metros. Tranquilo? Então, muito tranquilo, galera. Qual fórmula a gente vai usar? A gente vai usar essa fórmula aqui, porque é a área total. A gente quer saber quantas chapas metálicas ele vai usar, quantos metros quadrados de chapa. Então a gente só vai pegar isso aqui e colocar na fórmula. Beleza, vai ficar 2 vezes π vezes o raio 0,4, altura 1,2, não é? Altura aqui 1,2, tanto faz a ordem, vezes o raio 0,4. Tranquilo?
Então, galera, agora vamos fazer o exemplo. Uma indústria deseja fabricar um barril de óleo com formato cilíndrico, cujo raio da base deve apresentar 40 centímetros de comprimento e sua altura será de 1,2 metros. Para a fabricação desse barril, a indústria utilizará chapas metálicas. Quantos metros quadrados de chapa serão necessários para fabricar um barril? Utilize π com a medida normal de 3,14. Aqui ele deu que são 40 centímetros de comprimento, 1,2 metros de altura. Passando para a mesma medida, metro, fica 0,4 metros. Aqui ele dá uma medida normal de π. A gente vai utilizar a forma da área total, porque a gente quer saber quantos metros quadrados de chapa serão necessários para fabricar um barril. Então vai ser 2 vezes a medida normal de π, que é 3,14, vezes o raio, que é 0,4. Aqui a gente tem a altura e aqui a gente tem o raio, que somando já a altura com o raio aqui, a gente tem 1,6. Tudo bem? Então, beleza. Fazendo toda essa multiplicação aqui, a gente vai ter que essa área total, ela vai ser igual a 4,02 metros quadrados. Bom, eu vou estar ensinando a vocês a como calcular o volume de cilindro. Para calcular o volume de cilindro é bem fácil, vem comigo. Para calcular o volume, você vai precisar de saber duas informações. A altura, que é representada pela letra H, e o raio, que é representado pela letra R. E jogar essas duas informações em uma fórmula, que é volume é igual a altura vezes π vezes raio ao quadrado, ou seja, V é igual a H vezes πr ao quadrado. Bom, vamos agora aplicar essa fórmula na prática. Vou estar mostrando a vocês como usar essa fórmula. Vou dar um exemplo aqui. Uma empresa irá fabricar latinhas de alumínio para uma indústria de refrigerantes. A lata precisa comportar a quantidade de 450 ml de refrigerante. Considerando que o formato da lata é semelhante ao de um cilindro e que a altura seja de 10 centímetros, qual será a medida do raio da base? Bom, aqui a gente coloca a fórmula, onde vamos fazer essa conta, e vamos substituir as informações que o exemplo nos deu. Eles querem que seja 450 ml de volume, e a gente sabe que a altura é de 10 centímetros. E a gente também sabe que π é representado por 3,14. Substituindo, a gente chega aqui, 450 ml é igual a 31,4, que é π vezes 10 vezes raio ao quadrado. E continuando na conta, a gente chega a 450 sobre 31,4, a gente vai achar o raio ao quadrado. Raio ao quadrado vai ser igual a 14,3, e fazendo essa conta, a gente chega à conclusão que o raio é aproximadamente 3,8 centímetros.